Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é professor Bartô, da disciplina de Matemática, e hoje nós vamos trabalhar um assunto no primeiro ano, chamado função do primeiro grau, certo? A função do primeiro grau ela é bastante contextualizada em diversas situações do dia a dia, mas para isso nós devemos definir alguns pontos que são relevantes para o entendimento da função do primeiro grau. Uma delas é a função. Venham comigo na definição de função. Então, observem que nós temos dois conjuntos A e B, onde o meu A está formado pelos elementos 0, 1 e 2. No meu conjunto B, nós temos 1, 2, 3 e 5. Observe mais ainda na imagem que o meu 0 está ligado ao meu 1. E o meu 1 do conjunto A está ligado ao 3 do conjunto B. E o meu 2 do conjunto A está ligado ao meu 5 do conjunto B. Isso quer dizer, de um modo geral, que nós estamos definindo o que é função através do diagrama de Venn. A definição de função ela é dada da seguinte maneira. De um modo geral, dados dois conjuntos A e B, é uma relação f de A em B, dizemos que f é uma aplicação ou uma função de A em B. Se somente se, para todo x pertencente ao conjunto A, existe um único elemento em B, ou o elemento y, de modo que temos o par ordenado xy e xy pertencente a essa função. Então, esse é o conceito de função. Dentro do conceito de função, você vai estudar vários tipos de função. E uma delas que nós vamos trabalhar nessa videoaula, ela é chamada de função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é disposta e definida da seguinte maneira. Acompanhe comigo a lâmina. Toda função f de reais em reais definida pelo f de x igual a ax mais b, com o meu a pertencente aos reais e o meu b pertencente aos reais, é chamada uma função do primeiro grau. Ela também pode ser conhecida como função afim ou função polinomial do primeiro grau. Vejam comigo um exemplo dessa função do primeiro grau. Então, nós vamos ter dois conjuntos A e B, onde os elementos de A eles vão ser conectados ou ligados aos elementos de B. Então, veja que nessa conjuntura desse exemplo, nós temos, no meu conjunto A, o 1 se ligando ao 2 de B, o meu 2 de A se ligando ao 4 de B, o meu 3 do conjunto A está se ligando ao 6 do conjunto B, o meu 4 do conjunto A está se ligando ao 8 do conjunto B, e o meu 5 está se ligando ao número 10 do conjunto B. Observe mais ainda que alguns elementos do B, eles não foram utilizados. Eles não receberam uma flecha do meu conjunto A. Esse meu conjunto A é chamado de domínio, certo? E aí nós temos o 1, 2, 3, o 4 e o 5. Todos esses elementos, eles estão interceptados ou ligados a um único elemento do conjunto B, que nós chamamos esse B, na nomenclatura da matemática, de conjunto imagem. Para vocês verificarem isso, nós vamos explanar um pouco mais acerca de algumas particularidades da função do primeiro grau. Então, acompanhe comigo na lâmina, tá ok?
A formação generalizada da função do primeiro grau, ela é dada da seguinte maneira: y é igual a vezes x mais b. E aí nós vamos estudar alguns elementos dessa generalização da função do primeiro grau. A primeira delas é em relação ao meu a. Ele é um coeficiente angular. E ele é dado da seguinte maneira ou da seguinte nomenclatura matemática. O meu a é igual a tangente de alfa, que é igual à minha discriminante de y sobre o discriminante de x, que por sua vez é igual a y2 menos y1 e meu x2 menos o x1. Gente, o meu a, que é o coeficiente angular, ele vai me indicar na minha função do primeiro grau se ela é crescente ou decrescente. Como, professor? Você poderia me perguntar. Então pense bem, se o meu a ele for positivo, então nós teremos uma função do primeiro grau crescente. Se o meu a ele for um número negativo, então nós teremos nessa função um gráfico decrescente. Tudo bem até aqui? Beleza. Então nós vamos agora trabalhar o coeficiente b, que é chamado de coeficiente linear. Ele vai nos indicar onde a reta corta o eixo y, ou o conjunto imagem dessa função. Então, observe que nós temos duas classificações para essa generalização, que vale ser ressaltada para o aprofundamento do conhecer a função e a aplicabilidade da função do primeiro grau, onde o meu a ele vai indicar se ela é crescente ou decrescente, e o meu b, onde o ponto y vai estar na reta da imagem. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos trabalhar os sinais dessa função. E aí vocês vão verificar na imagem que está sendo posta a vocês um resumo dos sinais. Então acompanhe comigo. Quando o meu a ele for positivo, nós teremos um gráfico crescente. Quando o meu b for positivo, então o meu ponto ele vai estar acima da origem no eixo do y, ou seja, serão os números positivos no eixo do y. Quando o meu a for negativo, nós teremos um gráfico decrescente. Então observe a imagenzinha, tá ok? Quando o meu b for negativo, isso vai implicar que a minha reta do gráfico passará ou interceptará o eixo do y nos números negativos. Tudo bem até aí? Mas nós temos uma particularidade. E quando o meu a for zero? Beleza. Quando o meu a for zero, nós teremos uma reta perpendicular ou paralela ao eixo do x, certo? E aí nós damos a essa nomenclatura de função constante, onde ela não tocará o eixo do x. E quando o meu b for zero? Isso quer dizer que a minha reta da função ela passará na origem, onde o meu x e o meu y têm par ordenado 0 e 0. Tudo bem até aqui? Nós vamos agora para uma exemplificação de aplicabilidade das funções do primeiro grau. Então, venham comigo nesse exemplo. Dado o gráfico ao lado, escreva a sentença y é igual a ax mais b correspondente a ela. Então, observem o gráfico que está sendo representado aí.
A generalização da nossa função do primeiro grau, que está posta nessa questão, é da seguinte maneira: meu y é igual a vezes x mais b. Essa é uma informação importante para começarmos a resolução dessa atividade. Então, acompanhe os dados. Pelo gráfico, nós temos que y é igual a 1. Quando o meu x é igual a 2, y é igual a 2, quando o x é igual a 3. Então, logo, observando a generalização da função do primeiro grau, que é dada em y igual a x mais b, nós vamos utilizar essa nomenclatura matemática e substituir os valores que eu tenho nesse gráfico. Então, acompanhe que ficará da seguinte maneira: 1 é igual a vezes 2 mais b. E 2 igual a vezes 3 mais b. Tá, até aí nós vimos alguns elementos que estão dispostos no gráfico. Acompanhe novamente comigo a continuação dessa resolução. Então, resolvendo essa situação, nós temos um sistema de equação do primeiro grau, utilizando os dados que foi disposto anteriormente. Então, nós temos o seguinte sistema de equação do primeiro grau. Meu 2 vezes A mais B é igual a 1. E o meu 3 vezes A mais B é igual a 2. Então, resolvendo esse sistema, nós temos as seguintes respostas. O meu A é igual a 1 e o meu B é igual a menos 1. Gente, vocês observem que sempre eu vou estar utilizando a generalização da função do primeiro grau. Então, a ideia nessa atividade é você encontrar a função do primeiro grau dada uma representação do plano cartesiano. Então, a nossa resposta ficará da seguinte maneira. A sentença é y igual a x menos 1. Beleza? Acompanharam aí? Isso implica dizer que eu peguei o meu A, que é igual a 1, e substituí na generalização, onde ficará x vezes 1 ou 1 vezes x é igual a x. E lá na generalização nós temos o mais b. Substituindo pelo menos 1 do nosso b encontrado, nós teremos menos 1. Então, a generalização, aliás, a nossa função que representa esse plano cartesiano é minha f de x é igual a x menos 1. Beleza? Vamos agora a um outro exemplo para aprofundar os seus conhecimentos. Dado uma função y igual a 3x mais 3, determine as coordenadas dos pontos onde seu gráfico corta os eixos. Beleza. Agora vamos à solução. A reta corta o eixo vertical no ponto para qual x é igual a 0. Todo mundo concorda? Calculando o valor de y quando x é igual a 0, nós temos a seguinte sentença. Y é igual a 3 vezes 0 mais 3 igual, resolvendo isso, vai ficar igual a 3. Portanto, o ponto é 0 em x e 3 em y. Vamos ao outro dado. A reta corta o eixo horizontal num ponto para o qual y é igual a 0. Calculando o valor de x quando y é igual a 0, nós temos a seguinte sentença. 0 igual a 3 vezes x mais 3, que é igual a menos 1. Portanto, o ponto onde o gráfico corta os eixos será menos 1 em x e 0 em y. Então, assim, nós trabalhamos a função do primeiro grau. Esses e outros exemplos
ou outras atividades, você pode ver na plataforma Eduque, certo? Buscando o link eduque.ce.ac.gov.br. Muito obrigado e até a próxima.